do Check-up de Carreira. Uma boa noite para vocês. Estamos começando mais um programa, quarta-feira, 20h30. Ficaremos com vocês 60 minutos. Quero convidá-los a nos assistir, porque hoje o nosso tema é muito especial. Estamos no horário nobre, horário novo, e também com um quadro novo e com convidadas especialistas do Check-up de Carreira para dar dicas sobre o look ideal para entrevista de emprego e dia a dia no trabalho. E a gente sabe que esse tema, por ele ser muito comum, porque a gente quer sempre ficar bonita e elegante para uma entrevista de emprego, para nossa futura empresa, para o nosso futuro cargo, ou também para todo dia compor o nosso estilo com muita elegância. E para a gente começar o programa, geralmente eu sempre mando um beijo, né, para Samara, para Melissa, mas hoje elas estão aqui do meu lado. Eu quero convidá-los para a pizzada da ONG Cão Sem Dono. É um projeto que abriga cães abandonados em Itapecerica da Serra. É um projeto que eu conheço de perto, admiro, e eles vão ter uma pizzada na Vila Mariana, no dia 20/7. A gente teve uma mudança de data, mas vocês já estão vendo o flyer novo, às 19 horas. Eu estarei lá e convido todo mundo a participar com a gente. Vou deixar aqui na nossa timeline o link para inscrição. O convite é R$60 por pessoa e crianças até 7 anos não pagam. Tá bom? Conto com a presença de vocês. Todo mês o Check-up de Carreira vai apoiar uma causa. A gente já tem a causa de agosto, espero que vocês gostem dessa nossa iniciativa. Geralmente eu vou apoiar as causas que eu conheço de perto e eu acho isso muito válido e a gente tem que estimular a responsabilidade social no nosso país. E para comentar um pouquinho sobre a mudança de horário, muitas pessoas me pediram: Marcela, por que você não muda o programa para a noite? Eu quero assistir depois do trabalho. À noite eu consigo assistir com mais calma. Então, assim, atendendo ao pedido, estamos aqui no nosso segundo programa de quarta-feira, às 20h30. Espero que vocês gostem. E para quem ainda não pode, de repente, assistir o programa ao vivo, o nosso programa ele fica no YouTube e também fica no Facebook. Então, no Facebook, na nossa fanpage do Check-up de Carreira, na minha página pessoal, Marcela Butazzi, é só me seguir também no Facebook que você pode assistir, e no meu canal do YouTube. E é só você ativar o sininho, que aí você vai receber os programas semanalmente no seu e-mail e não vai perder nenhuma dica do Check-up de Carreira. Afinal, a nossa missão é levar evolução profissional, insights e as melhores tendências do mercado no dia a dia para você com rapidez. Gente, vamos começar? Então, hoje nosso tema é look ideal para entrevista de emprego e dia a dia no trabalho. Estou aqui com a especialista de beleza do Check-up de Carreira, Melissa Mayumi. Olá, boa noite. Boa noite, Melissa. Obrigada, Marcela, pelo convite. Adorei fazer a participação presencial, né? Agora presencial, com um quadro, né? Isso, com quadro. Acho que vai ajudar muito a gente. Eu, a Samara, a Cris, a gente está aqui disposta a responder as perguntas e também dar todas as informações que a gente puder. E do dia a dia de trabalho, né? Vocês são especialistas nisso. Legal. Samara Maranhão, minha personal fashion, ó. Seja bem-vinda ao Check-up de Carreira. Obrigada, agradeço, né, pela oportunidade. Acredito que será uma experiência incrível, né, poder estar aqui, né, poder doar um pouco, né, para os internautas, né, dar dicas, né, doar um pouco do que a gente sabe, né, para que eles possam ter melhores resultados, né, no dia a dia, tanto no dia a dia no trabalho, numa entrevista de emprego, né, que eles obtenham resultados positivos. Nesses momentos. E a gente sabe que esse assunto ele é muito importante. Por quê? Aí entra a Cris Correia, nossa consultora de imagem e marketing pessoal do Check-up, porque a imagem é tudo. Tudo. Olá, gente, boa noite, tudo bem? É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você, Marcela, podendo participar como especialista do quadro, né? Falar de um assunto que eu amo de paixão,
Como eu sempre gosto de pontuar, que imagem não é só simplesmente a aparência, é muito mais do que o vestir, é muito mais do que uma roupa. E estou aqui junto com as meninas para poder agregar, como elas falaram, para trazer cada vez mais informação, para cada vez que alguém for para uma entrevista de emprego, quando for separar o look, sempre lembrar das dicas, gente, exatamente. Né, do check-up de carreira, indicar acontecer também de qualquer dúvida de última hora, vai lá, acessa o YouTube, o canal e pega lá o quadro da dica da especialista do check-up de carreira. Com certeza. E esse quadro, o look ideal para entrevista de emprego, dia a dia do trabalho, ele será mensal. Então, logo mais em agosto, a gente tem um tema especial para esse quadro com a Samara e com a Melissa, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar hoje de ponto crítico do look, porque a gente vai falar de coisas boas, de dicas positivas, mas a gente vai começar aí pelas famosas gafes que uma mulher ou um homem pode cometer numa entrevista de emprego ou no dia a dia do trabalho. Muitas pessoas me pediram esse tema. Por quê? O que acontece? Como eu trabalho como coach, ou headhunter, ou job hunter, no atendimento, essas dúvidas são muito comuns. Então, por exemplo, Marcela, qual roupa eu devo ir numa entrevista de emprego? Então, já a gente vai falar. Eu, na verdade, também me utilizo como exemplo nos programas com as roupas da Samara, com o look. A Cris me ajuda muito também. Como consultora de imagem, a gente trabalha isso. O check-up, ele vai completar 2 anos agora em outubro, e faz 1 ano que eu tô com as meninas, então eu também trabalhei isso em mim, porque é muito importante, porque a primeira impressão é a que fica. Nos bastidores agora a gente comentou um pouco das gafes, que eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes a gente faz e não percebe, e para isso que a gente resolveu criar esse quadro. Para os homens, por exemplo, numa entrevista de emprego, às vezes o terno ele fica lá esquecido no armário, e aí ele pode estar até cheirando naftalina. E é uma coisa comum. Então, de repente, eu vou para uma entrevista de emprego, de repente é melhor tirar o terno um pouquinho, uns dias antes, para tomar um ar, checar se está tudo certo, checar se ele te cabe ainda. É uma coisa muito legal, né? Olhar uma camisa que combine, enfim. Tá vendo? São dicas assim que eu passo, que a gente fala assim normalmente durante a sessão, mas são pontos super importantes para você conseguir aquela vaga e também para você, por exemplo, no trabalho as pessoas falarem, nossa, olha como aquela pessoa é elegante, e você vira uma referência. É muito legal virar uma referência de elegância e de uma pessoa talentosa, que é isso que a gente vai comentar no quadro de hoje. E pra gente começar, então vou começar com a Mel, né, Melissa Mayumi. Ela vai falar do ponto crítico no look em relação à maquiagem e cabelo. Vamos começar então pelos cabelos, né, Má? Vamos lá. Pela síndrome do cabelo liso. Isso. Que tal? A síndrome do cabelo liso ainda é um problema, porque as pessoas acham que... Hoje acho que ainda até tá, assim, diminuiu muito, né? Quem tem cacho tá sumindo e tal. Mas quem faz ainda, faz um botox, uma progressiva, elas ficam dias sem lavar o cabelo. E fica muito visível que o cabelo está sujo. Então, assim, o ideal, claro, para você ir numa entrevista é no mínimo lavar o cabelo e ir com uma aparência sadia, né? Quer dizer que você vai estar cuidando da sua higiene pessoal, né? Então, assim, vai transmitir mais... credibilidade, mais credibilidade. Então, se você tem problema com cabelo oleoso, se você tem progressivo, botox, é ilusão achar que você vai lavar o cabelo e vai perder o botox. Ou a progressiva. Muito pelo contrário. A manutenção da progressiva ou do botox é manter a raiz limpa, tá? Exatamente. Utilizando um shampoo adequado, né? Não precisa passar um shampoo anti-resíduo, né? Porque não resseca demais. O botox e a progressiva causam mais oleosidade na raiz. Então, é uma das manutenções, manter a raiz sempre limpa. Hoje em dia, existe os shampoos pós-progressiva. Então, se você tem mais afinidade com uma certa marca, procura dentro dessa marca. Dessa marca, a né? linha de tratamento. Isso, né? a linha de tratamento. Até você vai causar um equilíbrio da raiz sempre limpa e as pontas menos ressecadas.
né, mais saudáveis. Então, o ideal é ir com o cabelo limpo. Lavado. Isso, Ou, lavado. de repente, também usar um secador em casa, né? Sim, Porque- um secador. porque- Agora que tá frio, né, Má? É muito comum usar o secador. Você lava o cabelo, passa um leave-in com um protetor térmico e seca. Né? Então, eu sempre dou a dica da cliente, se ela tem o cabelo com botox ou com progressiva, se tem o cabelo levemente ondulado ou o cabelo liso, sempre secar o cabelo com o secador de cima para baixo. Né? Então, o movimento do vento, do ar do secador sempre vai ser assim. E você vai, com as mãos mesmo, você já vai dando aquela modelada. A franja, você dá uma puxadinha. A gente vai dar uma dica de como também arrumar a franja. E passar, depois de seco, passar de novo um leave-in e um reparadorzinho de pontas. Já vai dar um ar Bem diferente. diferente. E é o que a gente, como recrutadora, espera, né? Da outra pessoa. E assim, para as mulheres que, de repente, poxa, eu vou sempre no salão e só me arrumo no salão. Se você já sabe que a entrevista é no dia seguinte, então não tem jeito, tem que correr no salão de beleza, ligar SOS cabeleireira, né? Se você tiver tempo, é a melhor coisa. Né? É o mais adequado. Isso, mais porque adequado. a gente vai aproveitar e falar das unhas. Das unhas, né? As unhas. É tudo importante, né? Então, se você vai para uma entrevista de emprego, você vai ficar frente a frente de quem vai te selecionar, quem vai te avaliar, eu acho que é aquela velha história, né? A primeira impressão é que vai ficar. Então, se você for com o cabelo sujo, com as unhas descascando, às vezes você passa um esmalte escuro, a unha está descascando. Então, é melhor, se não tiver tempo, tirar o esmalte, passar uma basezinha e ir com a unha sem esmaltar do que ir com a unha toda descascada. Exatamente. Né? Então, o ideal é sempre passar um ar de cuidado, né? Vai passar mais credibilidade, com certeza. E maquiagem? O que você sugere? Uma maquiagem mais rápida? Eu sei que a gente vai dar a dica hoje, mas de repente, assim, só um mínimo do detalhe, né, pra gente começar, o que a gente vai deixar de suspense aqui pra você. Então, falando num cargo mais formal, eu acho que você com a cara lavada não é legal. Se você for com uma roupa, né, um blazer, que a gente vai, looks que a Samara montou e a Cris, eu acho que pede uma maquiagem, né? Se você tem, a maioria da dificuldade das mulheres, assim, eu não sei me maquiar, Melissa. O que não falta hoje em dia é tutoriais de maquiagem, gente. Só não se maquila quem não quer, né? Então, assim, você ter pelo menos uma base do seu tom de pele, um blushzinho, que você só passa também a máscara, ficar com a pele toda uniforme, isso também dá uma aparência de pálida, né? De doente. Então, quando você passa um blush, a gente sempre fala, passa um rosinha, uma coisinha que já dá um ar de mais saudável. Né? Ai, Melissa, eu não sei passar batom vermelho, né? Passa nem que se for um brilhozinho. Nude. Nude. Até um brilho, eu acho que é até melhor um brilho do que só um nude. E aí você passa uma máscara de cílios. Eu, por exemplo, tenho a sobrancelha bem ralinha, né? Então eu passo sempre também um lapisinho ou uma sombra, porque é expressão. Então se você ficar sem sobrancelha, também fica com uma cara meio pálida. E basicamente isso é uma máscara de cílios, tá? Eu acho que isso a gente faz em 7 minutos. Que é o nosso desafio de hoje. É o nosso desafio de hoje, que a gente já vai falar. Isso. Então, a gente passou aí por uns pontos críticos em cabelo, maquiagem, unhas. E agora a gente vai falar com a Samara e com a Cris sobre os looks, né? A gente vai falar hoje sobre dress code. Não sei se vocês já ouviram falar sobre, mas a gente vai comentar um pouquinho, as meninas vão explicar. E a gente vai falar dessa diferença de look. O que é um look casual? O que é um look formal? E então, vamos começar essa pergunta para Samara sobre a diferença dos looks. E depois a gente vai falar um pouquinho de dress code com a Cris. Então, o formal sempre está adequado para uma entrevista, né, e para o dia a dia do trabalho. É claro que para uma entrevista, como a Cris havia comentado, acho que se o candidato puder conhecer um pouco
sobre a empresa antes da entrevista, para ele saber como se portar nessa entrevista, quais são as vestes adequadas para essa entrevista, seria muito interessante. E hoje dá para fazer isso com a internet. Exatamente. Então, assim, o look formal, ele te possibilita diversos leques. Você está pronta para uma entrevista, está pronta para o dia a dia de trabalho. Então, assim, é uma forma de você não errar. Exatamente. Né? E o que é o look formal? Porque muita gente não sabe, assim, poxa, qual que a gente vai falar a diferença do casual pro formal, mas é legal, assim, o que é um look formal? Uma calça preta, né? Às vezes uma camisa branca ou preta também. Exatamente. Um azul marinho, também, que é uma peça clássica também. São cores mais clássicas e elegantes, né? Que passam um ar de... Um blazer. Um blazer também é uma terceira peça que vem para complementar a terceira peça. É uma peça que todos, né, devemos, né, ter no nosso guarda-roupa, porque ele ajuda muito a complementar esse look, a fechar. Às vezes a blusa não tá legal, alguma coisa, quando você vem com um blazer, um casaco, já ajusta tudo e... Agora no inverno a gente tem o cachecol também, que deixa a mulher muito mais bonita, né? Que é elegância. Legal. Exatamente. Bacana. E Cris, vamos falar um pouquinho de dress code? Vamos sim, então, para completar um pouco do que a Samara ela falou, né, sobre a questão do look formal, algumas pessoas realmente não sabem o que é o formal. Mas a forma bem simples de você entender é aquele look onde praticamente está tudo coberto, né? Nada de transparência, nada de ombro de fora, nada de decote, nada de roupa curta, né? Então, assim, nem transparência, né? Ela comentou da calça. Então, assim, uma calça é sempre bom, já falando do dress code, sempre bom uma calça preta. Então, na consultoria de imagem, a gente sempre pontua quais são as peças básicas que você tem que ter dentro do seu guarda-roupa. Então, a calça preta, a saia lápis preta, um blazer, um sobretudo, agora, por exemplo, no inverno, um casaco. Então, o look formal, ele é composto mais ou menos por isso. Uma camisa, né, uma camisa de botão, deixa eu dar outro exemplo aqui também. Calça, camisa, já falei. O sapato também, um sapato mais tradicional, sem ser tamanquinho, sem ser sandalinha, Anabela, cobrindo, né? O pé, não Anabela. Não Anabela, exatamente. Né? Um escarpão. Um escarpão. Então, assim, tudo que é o clássico. Exatamente, que é o clássico. E o casual? O casual, de uma forma mais simples, também é o mais informal, né? É aquilo que você pode usar de dia, você pode usar para ir no cinema, para poder ir no parque, uma calça jeans. Então, vou citar o exemplo de duas calças jeans. A clara é mais informal e a escura ela é mais formal. Então, a clara ela é mais informal e a escura ela é mais formal. Né? Então, tudo que é mais neutro puxa-se para o informal ou para o formal. Né? Então, se você vai para uma entrevista de emprego, se você tiver a opção da calça clara e da calça escura, sempre opte pela calça escura. Né? Agora não faz diferença se ela é flare ou não. Claro que se você tiver uma flare, ela é muito melhor, porque assim, a calça justa, ela já... Pode chamar mais atenção. Ela já chama mais atenção, principalmente se ela for clara. Né? Então, de preferência, ela aumenta e ela já leva totalmente para o informal. Né? Assim também como a calça, né? Aquelas calças que se usa com listra? Rasgada, né? As rasgadas, sim. Assim, de hipótese nenhuma usar numa entrevista de emprego. E nem num casual day na empresa. Nem trabalhar. E nem trabalhar. Né? Porque assim, tudo que mostra a pele, você não deve colocar para o ambiente de trabalho. Nos bastidores, a gente estava comentando um pouco, ainda conversando com a Samara, o que acontece? A empresa, ela pode sim ditar se ela vai fornecer o uniforme, por exemplo, ou o dress code dela.
né? Tem algumas, como exemplo, algumas empresas de segunda a quinta é o traje formal e de sexta é o casual day. E que realmente, casual day, você pode optar por uma calça jeans flare escura, que seria a nossa melhor opção. Então ainda, mesmo que esteja no casual day, mesmo assim as regras continuam. Você não deve usar transparência, não é porque é o dia do casual que você vai exceder nas suas roupas. A gente sempre tem que lembrar que nós estamos dentro de um ambiente corporativo, independente do tipo de empresa, é a mesma coisa. Quando estamos dentro de um hospital, não importa, é exigido silêncio, é exigido horários, é exigido horário, é exigido falar baixo, então é a mesma coisa, não muda. Então, as pessoas ainda acham, por conta que já faz tempo que trabalha lá, ou de acordo com a função, pode ser mais informal. Não, mas a gente tem sempre que lembrar que o ambiente de trabalho, ele é sim um ambiente que requer compromisso, porque não somente o compromisso, mas a questão da imagem que a Melissa, desculpa, a Melissa falou, né, da questão do cabelo. Né, porque assim, é super importante quando você vai para uma entrevista de emprego, você tá realmente, porque ali é a primeira impressão. É o que a gente estava falando nos bastidores, né, Ana? Que a gente estava falando assim que quando você vai para uma entrevista e aceita um emprego, você tem que aceitar as normas da empresa. Claro. Então, se eles exigem que você vá com uma saia na altura do joelho, você vai ter que ir com a saia na altura do joelho. E aí você tem que mudar seu guarda-roupa, que a Samara falou disso, né? Como que é mudar o guarda-roupa? A Samara tem um exemplo. Isso, eu tive uma experiência. Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, eu trabalhei numa empresa que eles deram uniforme. Eu trabalhava de uniforme. E depois de 2 anos eu fui para um escritório onde eu deixei de usar uniforme. Então lá eles tinham o dress code, lá era de segunda a sexta. Então, totalmente formal. Totalmente formal, social, tinham todos os protocolos. Então não podia usar leg, roupas com estampas exageradas, transparências, jeans. Às vezes tem empresa que pedem saltinho, não é também? Então, assim, roupas com time, sabe? Com desenho de time também não podia. Então, assim, existiam várias regras. E eu tive que me adequar, porque aquele era a minha nova oportunidade de emprego, e eu tive que me adequar. Então, eu tive que adequar também o meu guarda-roupa, porque antes eu tinha um uniforme que a empresa me dava. Então, E era uniforme completo? Era uniforme completo, sapato, camisa, blazer, calça, tudo. Então, quando eu fui para esse escritório, eu tive que me adequar, eu tive que montar um guarda-roupa, fui aos pouquinhos, né, montando, me adequando, para que eu tivesse adequada para aquele ambiente corporativo. Então, é isso, eu acho que quando você vai para um ambiente corporativo, você tem que se adequar a ele, porque toda empresa tem suas normas, tem seus protocolos. Então, assim, como a Melissa falou, na hora da entrevista, na hora... você aceita a você vaga? Aceita a vaga, você quer um emprego, então você aceitou, e aí depois, né? Você tem que se submeter. Às regras, e aí você depois não quer aceitar. Sim. Aí você coloca as unhinhas de fora, aí você assim, não, porque... eu tive situações, experiências como essas na empresa, onde a funcionária fala assim, se vocês querem exigir, vocês têm que dar. Entendeu? E isso é falado, porque assim, você assina, né? Tem um termo. Exatamente. Então, assim, por exemplo, na primeira empresa, quando eu usava uniforme, até do esmalte, eles nos orientavam. Eu lembro que teve uma época que foi época de Copa. A gerente foi lá, olha, cuidado com os esmaltes, não vão chegar aqui com unha verde e amarela. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado. Hoje é que eu ouso usar um vermelho, às vezes um tom diferente, mas eu venho do ambiente corporativo sempre com muito cuidado no esmalte, na roupa que eu estava usando, porque eu vim desse ambiente de regras, de protocolos, entendeu? Então, o não usar transparência, não usar roupa decotada,
não usar leg, porque é uma peça que marca muito, então... Mas também eu acho que é uma experiência legal de você conhecer seu estilo e imprimi-lo, não é, Cris? E o interessante é assim que dependendo do ambiente que você trabalha, né, uma das dificuldades das mulheres quando elas procuram a consultora de imagem é exatamente isso, porque 70% do seu guarda-roupa ele está totalmente voltado para o ambiente de trabalho. Por quê? Porque é onde mais gira, é onde você está mais usando. Então, o que acontece? A Samara deve saber bem disso. Ainda que, principalmente que à medida que a mulher ela vai amadurecendo, já vai diminuindo mais as saídas, né? Então, assim, já começa a mudar os ambientes que ela começa a frequentar, já diminui as baladas por conta, mas só para o final de semana. Então, assim, tudo isso já mexe no guarda-roupa, na forma dela se vestir, né? E então, às vezes, quando ela muda de função, quando ela passa, no caso, para um cargo de chefia, ela já tem, às vezes, até que mudar ainda mais o guarda-roupa, né? Porque ela vai ter que se tornar mais formal. Por quê? Porque ela vai ter que se diferenciar dos funcionários. Porque isso é uma forma de mostrar a hierarquia. Isso é uma forma de você mostrar a hierarquia. Tanto que a próxima dica do especialista que eu vou falar é a importância da imagem para o sucesso profissional. Porque, assim, tudo deixa vestígio da sua imagem e da sua marca pessoal. Né? Eu, como especialista de marca pessoal, então, assim, às vezes uma pessoa que não cuida do cabelo, e aí, o que isso é crítico? Pode achar que isso é bobeira no inverno, né? Porque às vezes realmente pode acontecer, mas, gente, tem que realmente cuidar, porque, assim, às vezes isso pode ficar, como é que eu posso falar? Isso marcado como uma marca em você. Pessoa, né? Fala assim, fulano, aquela que tá sempre com o cabelo sujo. Ou do terno cheirando naftalina. Nossa, aquele que tá sempre com as roupas estranhas. Então, assim, às vezes, quando não lembra o nome, né, ou então quando é algo muito marcante, assim, é o que o cérebro traz. Então, assim, isso aqui que é interessante, a questão da importância de você ficar atento com a sua imagem, porque, assim, é aquilo que as pessoas te fazem lembrar. Exatamente. E como marca pessoal, né, como profissionais, a gente sempre tem que ser lembrado de uma forma positiva e nunca negativa. Né? Então, assim, isso claro que se estende para outras coisas, como o fofoqueiro, como a encrenqueira, como a que sempre diz não. Então, tudo isso é marca. Então, assim, para a imagem, isso assim, o cérebro ele é de imediato, porque é a primeira coisa que ele capta. A gente até chegou a comentar de depilação. Por quê? A pessoa vai colocar uma saia, ela tem que pensar na depilação. Aquela que nunca depila a perna. Até isso, né? Não tem jeito. Eu também lembrei um outro detalhe, falando de cabelo e maquiagem, mais de maquiagem. Por exemplo, às vezes você vai entrar numa entrevista de emprego, tomou um café ou tomou alguma bebida mais forte e fica o cheiro, né? É o hálito, na verdade. E a gente entrevista as pessoas muito próximas na sala. E aí, dependendo, a gente consegue... esse hálito, ele passa, né? Então, também é a questão do hálito, a questão da escovação dos dentes, ou evitar café, chá, antes de entrar na entrevista. Comer, né? Porque pode ficar no dente. Exatamente. Às vezes você quer fazer um lanche rápido antes da entrevista e a gente sabe como... assim, estamos em São Paulo, né? Moramos aqui em São Paulo, o programa é transmitido para todo o Brasil, mas São Paulo é uma vida corrida. E às vezes você pode não estar com a escova de dente na bolsa, mas aí você quer comer e a gente tem que também tomar cuidado com a aparência. Tomar cuidado também na hora da entrevista, não mascar chiclete. Boa. Nossa, é essencial, realmente. Até pode mascar o chiclete antes, né? Mas assim... Depois chamou, pode jogar fora. Melhor jogar fora antes de chamar. Chamou, já tem que jogar fora, porque realmente isso é ponto negativo. Realmente, gente. E querendo ou não, quando a gente entrevista, a gente é muito observadora, detalhista. Você tá lá olhando no olho do candidato,
e a gente repara em tudo. É igual quando, por exemplo, eu sou professora universitária. Os meus alunos, eles reparam em tudo. E eles perguntam mesmo, olha, professora, você cortou o cabelo? Nossa, você mudou... Já me perguntaram se eu mudei a cor da tinta, né? Falei, nossa. E eles reparam. E aí, na entrevista, é a mesma coisa. Então, a gente vira... Na verdade, o professor ou o candidato é o ponto focal. Dependendo da função que você ocupa, o que acontece? Como, por exemplo, assim, professor, né? Tudo que for para poder desviar a atenção do aluno tem que ser evitado. É verdade. Né? Barulho, a gente aprende que barulho de pulseiras. Acessórios muito grandes. O brinco, tem muito brinco, às vezes, que enrosca a gente. Tem um brinco, por exemplo, quase todas nós estamos de chale. Um brinco grande com o chale, às vezes, não é muito adequado, né? Professor, eu costumo dizer que ele é um apresentador de jornal. Né? E é verdade. Porque se você for ver um apresentador de jornal, assim, é tudo muito limpo. E clean. Tudo limpo, que é clean, né? Então, assim, brinco pequeno, maquiagem suave. Cores pastéis, mas nada branca, que chame a atenção. Preto, azul marinho, que são as cores que a gente realmente sabe que clássicas e que a gente fica bem. Essa dica ela é válida não somente para o professor, mas também para palestrante, né? Também, exatamente. Porque também pode estar sempre desviando a atenção, né? E ao final, uma pessoa ficar sempre lembrando daquilo que chamou mais atenção na hora da palestra. Exatamente. E, na verdade, a gente quer ser lembrado pelo conteúdo. Sempre de uma forma positiva. Exatamente, não por algo que nós estejamos vestindo. Gente, a gente ainda tem muita coisa aqui no programa. A gente preparou, Samara e a Melissa, 2 looks. Na verdade, eu servi como modelo, olha que legal. Mas é uma delícia, viu? Assim, por exemplo, a Melissa me arruma, a Samara me veste. E aí tem aquele momento que a gente escolhe as roupas. E aí com a Cris eu falo do meu estilo, qual cor... a gente fez um teste de cores, né? Qual que é a... Coloração pessoal. Coloração pessoal. Qual a cor que combina melhor comigo, e deu muito certo, e são as cores que eu justamente escolho as roupas da Samara. Então, eu acho que a gente também pode aproveitar esse momento de autoconhecimento sobre vestimenta e da gente se arrumar, e de repente em várias fases da vida a gente vai mudando o nosso estilo, e a gente vai mudando o nosso cargo, e a gente tem que estar preparada para isso, homens e mulheres. E aí a gente preparou 2 looks que a gente vai falar já já. Também tem o desafio da maquiagem em 7 minutos, ou seja, a Melissa preparou umas dicas que nenhuma mulher vai escapar de falar que não tem tempo para se maquiar para ir ao trabalho ou uma entrevista de emprego. Só que antes disso, a gente vai ver a dica da especialista de hoje, da Erika Olaf, e a gente volta já já. Olá, eu sou Erika Olaf e esse é o quadro Desafios do Home Office. Hoje a dica é sobre se vestir dos pés até a cabeça para trabalhar em casa. Quando eu digo que eu trabalho em casa, o que as pessoas imaginam? Trabalha de pijama, de chinelo ou pantufas. Isso não dá certo. Você precisa se vestir por completo para trabalhar em casa. O maior erro das pessoas é achar que por estar em casa pode ficar de qualquer jeito. O seu cérebro vai fazer você trabalhar de qualquer jeito, porque você está vestido de qualquer jeito. Essa é a imagem que você passa para você mesmo quando se olha no espelho, se é que você vai ter essa coragem de se olhar no espelho. O importante quando você está em casa é dar a mensagem para o seu cérebro que você está trabalhando. É dar aquele cliquezinho de que agora é hora do trabalho, mesmo estando dentro de casa. Você trabalha pela internet e não vê muitas pessoas durante o dia? Essa dica também é importante para você. Está buscando uma recolocação no mercado e fica ali o dia inteiro enviando currículo, ligando para as agências? Também é muito importante você se vestir corretamente para essa função que você está exercendo. Você vai se vestir
né? Colocar a calça, colocar uma saia, uma bermuda, sapato no pé, arrumar o cabelo. Se gosta de se maquiar, use a maquiagem. Se você gosta de pôr brincos, adereços, como você faria como se fosse sair de casa? O importante é estar bem vestido, bem arrumado, para o seu cérebro entender que é um trabalho. Correto? Então tá, como eu fazia? Eu trabalhava de calça de moletom, chinelo e camiseta, não de pijama. A partir do momento que eu troquei, fiz a minha roupa de trabalho, como no tempo de CLT, eu separei a calça jeans, a sapatilha e uma blusinha bem apresentável, até uma blusa de frio, separei. Esse é o meu uniforme de trabalhar em casa. Minha produtividade mudou muito, principalmente depois da hora do almoço, que a gente chega em casa, senta no sofá um pouquinho ali, né? Sai do escritório, senta no sofá depois do almoço, aí bate uma preguiça. Você já tá com a roupa da preguiça, seu corpo não vai entender que você tem que voltar a trabalhar. E arrumado não, mesmo que bata a preguiça, quando você se olha, eu já estou arrumado. Então essa é a minha dica. Se você está trabalhando em casa ou buscando uma recolocação, vai trabalhar, agora é a hora do trabalho. Vai lá e troca de roupa. Deixa o pijama no cantinho, coloca a sua roupa de trabalho e trabalhe. Quando chega, acabou meu expediente, parei o trabalho, troca de roupa. Ou eu costumo tirar o sapato, colocar o chinelo, troco a camiseta, a blusa, né? A camiseta, uma blusinha, por uma outra para ficar em casa, para poder dar uma arrumadinha, fazer as tarefas da casa. Funciona, o meu cérebro entende que está na hora de mudar e que dá aquele clique de que acabou a função trabalho, agora é a função dona de casa ou é outra função que eu tenha que exercer. Essa é a minha dica para você. Gostou? Faça o teste e conta aqui pra gente se deu certo. Essa é a dica de hoje e eu vejo vocês na próxima dica do especialista, dicas para o home office. Olá, voltamos com o programa Check-up de Carreira. O tema de hoje é look ideal para entrevista de emprego e dia a dia no trabalho. A gente já falou um pouquinho sobre cabelo, maquiagem, vestimenta, só que a gente vai voltar um pouquinho na questão da postura. Por quê? Porque a postura está relacionada com um item básico que as mulheres utilizam, que é a saia. E a Samara vai passar aí algumas indicações do melhor tipo de saia para a gente usar, tanto no dia a dia de trabalho, quanto na entrevista de emprego. E aí, hoje, nós descobrimos como a rainha da Inglaterra senta. E aí a gente vai passar para vocês essa dica, que na verdade é ombros eretos e joelhos juntos. Então, a melhor postura para você ficar de saia numa entrevista de emprego ou no dia a dia de trabalho, numa reunião, os joelhos juntos para evitar até, porque às vezes a gente pode cruzar a perna, mas é melhor cruzar os tornozelos. A gente aprendeu hoje, estou passando a dica para vocês. A gente está lutando. É porque, querendo ou não, quando a gente cruza a perna, eu acho que a gente faz um apoio, né? Chega a ser um apoio, mas queremos ser mulheres chiques, elegantes e vamos utilizar a dica da rainha da Inglaterra. Além de ser bom para a saúde, né? Com certeza, a postura, né? A coluna agradece. E aí agora, Samara, vamos falar então da saia que você mesmo comentou, da saia midi, né? A saia midi é uma saia ideal, né, para o ambiente corporativo, para uma entrevista. É uma saia comportada. Ela fica... Temos a saia que está à altura do joelho e temos aquela, né, que a midi é a que fica abaixo do joelho. Então, assim, são saias bem comportadas. Então, com essa dica, né, da rainha Elizabeth, então é só ter cuidado realmente com a postura, né, na hora de sentar-se, para que fique confortável, né, e você passe uma boa aparência, né. Porque uma saia curta não é a saia ideal para você ir para uma entrevista ou para o dia a dia do trabalho. Porque, por exemplo, se você vai com uma saia curta para o ambiente de trabalho, se é um local que tem escadas,
então você vai ter que subir e descer, então não é legal, porque tem homens naquele ambiente. Então, assim, você acaba também passando uma outra referência da sua pessoa. Exatamente. Né? Às vezes pode criar uma marca, como a Cris falou. Então, assim, tente chamar a atenção de uma outra forma, né? Pelo seu profissionalismo, pela sua elegância, né? Então, assim, se vestir-se bem, né? Estar elegante, de repente, é bem melhor, né? Que as pessoas te conheçam como uma pessoa elegante do que a menina, né? Que usa a sainha curta. A menina do vestidinho. A menina do vestidinho, do decote. Então, eu acho que vestir-se bem é o ideal no ambiente corporativo e numa entrevista de emprego, que com certeza você terá um resultado bem positivo. E aí, pra gente fechar esse tema, é também muito importante, então, ir bonita na entrevista de emprego e continuar elegante no dia a dia. De trabalho. Ah, isso mesmo. Essa é a lição do check-up de carreira de hoje. E aí, hoje a gente falou de teoria, só que aí agora a gente vai trazer a prática para os nossos teleinternautas e fãs do check-up de carreira, né? Ou os nossos amigos, né? Porque a gente está toda semana com vocês, então é muito bom recebê-los aqui. E aí a gente fez 2 looks, né? A gente fez um look que a gente vai colocar agora na tela para vocês. É um look... vou deixar a Samara falar do look, porque as roupas são dela, né? Vamos lá, Samara. Quer falar um pouquinho do look da primeira foto para uma entrevista de emprego? O que a gente usou? O primeiro look foi um look formal, né? Um look clássico. Foi uma calça preta, uma blusa também preta, um casaco, né? Um blazer, na verdade, né? Preto. Né? Então, assim, ficou um look clássico que você está pronta para uma entrevista quanto para o dia a dia do trabalho. Exatamente. Então, é um look que você não erra numa entrevista. A blusa tem um detalhe, né? Tem um detalhe até, assim, na altura do colo, Isso, mas é um detalhe super bonito, né? Isso, é tipo uma renda, mas uma renda discreta, né? Algo que não... exatamente, é comportado. Nada que chame a atenção. Isso é importante, você numa entrevista estar com a vestimenta adequada para que você não chame a atenção para você. Exatamente. O blazer, ele tem aquele detalhe que você dobra e tem um outro... Mostra no punho, né? Uma outra estampa. Que num look total black, que foi o look, realmente dá um ar elegante. O look, né, o preto, né? O preto expressa a elegância. Assim como o azul marinho também é uma... Então, esse nosso primeiro look, a gente quer dizer que você não tem como errar, né? Não tem como errar. É um look que você... É um look coringa. Exatamente. Podemos falar assim? Independente de quem seja a empresa, né? Exatamente. Pode ser um banco, pode ser uma multinacional, pode ser uma seguradora, pode ser um escritório de advocacia. Tá certo que eu acho que um escritório de advocacia até pediria mais seriedade, né? Por exemplo, nesse look eu estou usando uma bota. Tudo bem que é uma bota de salto alto, mas num escritório de advocacia talvez até um escarpão. Um escarpão, uma calça... Flare, uma social calça flare. Você tem uma bota de salto mais fino. Sim, não a bota... eu tô com uma bota mais esporte, né? Porque o salto é quadrado. Acho que uma alfaiataria cai super bem, Uma né? alfaiataria, exatamente. E aí... Uma coisa que é interessante também para pontuar, né? O look, ele é total black. Sempre ficar atento assim, se a entrevista, o cargo que você vai concorrer, ele exige uma seriedade, isso é bem positivo. Mas assim, já onde a seriedade não é tão importante, o black, ele já transmite o quê? Essa rigidez, sim, essa formalidade, dificulta o acesso. Porque você fala com a roupa, você comunica, né? Então, assim, nunca a gente pode colocar como um padrão, né? Nunca colocar como um padrão. Então, no caso, se colocasse uma camisa de botão branca, por exemplo, né? Porque todo mundo tem que ter a camisa branca clássica, né? Sim. Então, assim, ele ficaria mais equilibrado. Tá? Então, eu estou pontuando isso só para... mais flexível. Só para poder não achar assim, então eu vou toda de preto? Não. Sempre. Porque, tipo assim, se for uma função
onde você não pode ter uma rigidez tão evidente. Assim, eu, por exemplo, eu já sou uma pessoa mais séria. Eu gosto de preto também, né? Mas se eu me vestir toda de preto, por isso que eu geralmente às vezes coloco alguma cor, porque assim, já para equilibrar a minha aparência. Porque eu geralmente sou uma pessoa séria, mas assim, faz parte da minha personalidade. Então, para mim manter essa postura formal, eu não tenho dificuldade nenhuma. Então, como eu sempre gosto de pontuar essa questão da imagem, daquilo que você está transmitindo, né? Então, e se você quer causar uma impressão, uma boa impressão mais afetiva, vamos falar assim, o preto ele fecha muito. Mas não está errado, claro que ele não está errado. É melhor preto do que você ir com roupas coloridas. Exatamente. E vamos então resumir o que as mulheres precisam ter no guarda-roupa de peças coringas. O que vocês acham? Para ter esse look formal, clássico, né? Vocês querem indicar? Vamos lá? Como eu tinha colocado, né? E a Samara vamos enumerar, falou. A gente vai, né? A calça preta, Tá. Um blazer, uma calça jeans escuro, uma camisa de botão, uma branca e uma preta. Um azul marinho também, que eu aposto muito no azul marinho. Acho que é uma cor bem bacana, elegante também. Atemporal também, né? Atemporal. É bom. E Porque o calçado, o que vocês recomendariam para a pessoa ter no guarda-roupa? Acho que o escarpão. O escarpão eu acho que é uma peça que vai com todos os looks. O escarpão preto? Um Caramelo nude, também, né? o O nude. nude o porque preto. alonga, né? A silhueta. Alonga a silhueta, então tem tudo isso. Então, acho que o nude e o preto, eu acredito que são duas sugestões que a mulherada deve ter no guarda-roupa. E os A altura homens? também é muito importante, né? Assim, pro corporativo, o recomendável é até 5 centímetros. Lembra que a gente até conversou num conversou programa, no mês programa, atrás, exatamente. sobre o tamanho do salto. Sobre o tamanho do salto, para dar exatamente o conforto. Exatamente, no dia a dia de trabalho que você fica 8, 9, 10 horas. Uhum. E para os homens? Vamos ajudar os homens também, né? Que assistem o check-up de carreira? Um terno. O que vocês acham? Um blazer. Um blazer também é legal. E a cor de terno? Que cor que vocês indicariam para o homem? O preto, né? Que assim, que é o clássico. Né? Então, os ternos claros, né? Os costumes, que como a gente fala, né? Porque assim, na verdade, tem uma diferença entre o costume e o terno. O costume são duas peças, que é o blazer e a calça. E o terno são as 3 peças, que é o que tem colete. Sim. Então, isso é mais formal, mas no caso seria mais então o costume. Aí a gente chama de costume. Ah, legal. Então, para o homem é o quê? A camisa de listra, uma camisa lisa. Homem, sempre, a maioria dos homens estão vestidos de azul. É verdade, preto, azul, camisa branca, um bom sapato. Então assim, já se você no ambiente que você trabalha, você pode vestir uma camisa de malha, né, que dependendo do ambiente, né, mas como nós estamos falando do formal, nunca uma camisa polo, uma camisa de malha. Né? O formal realmente ele tem que ter para homem a camisa de botão. Exatamente. E nunca, em hipótese nenhuma, vestir a camisa com blazer ou terno de manga curta. Isso é assim um erro. E o sapato marrom ou preto. Tudo para homem é muito fácil. E falando também de cabelo, né? Sim. Para homem, sempre bem cortado, né, Emma? E hoje em dia os homens não têm dificuldade, porque hoje está super na moda essas barbearias super estilosas, né? Exatamente. E a barba também, sempre bem feita. Barba bem feita. Para os que gostam de barba, é bom sempre isso. A barba bem feita passa um ar de higiene pessoal, né? de seriedade, de organização. É bem bacana. E aí a gente tem que falar do nosso segundo look, né? Que o segundo look é a mesma calça preta do primeiro look,
só que com a diferença que a gente usou uma blusinha mais despojada. Que a Samara trouxe linda, muito linda, mas aí realmente o segundo look depende muito do porte da empresa e, enfim, ele não é um look, não podemos colocar assim, inadequado, mas ele tá simples para uma entrevista de emprego. Para um dia a dia de trabalho, numa empresa que opta por um casual day, ele tá assim, ele tá super normal, uma calça preta, uma bota bonita e uma blusa, ela até off-white, né? Também, né? É t-shirt, não é? É t-shirt, é uma t-shirt off-white. Uma malha fria. Uma malha fria, né? Que é um look bem casual. Na verdade, ainda em entrevista de emprego, eu optaria pelo primeiro look. O segundo, é melhor você conhecer a sua futura empresa, para aí depois você realmente ir se adequando ao que a empresa pede, que é o dress code que a gente comentou. E outra coisa, né, Marcela? Eu acho que sempre que você for para uma entrevista, é sempre bom você complementar o seu look com um blazer. O blazer, ele dá um ar de seriedade, né? Uhum, e de formalidade, né? Então, ainda que fosse com essa t-shirt, você coloca... Eu, pelo menos, particularmente, eu gosto muito de vestir t-shirt com blazer. Só que, assim, eu tenho vários blazers coloridos por conta daquilo que eu falei dessa imagem que... Como eu sou mais séria, eu gosto do colorido exatamente por isso. Para dar essa equilibrada. Mas no caso do look, para não errar, colocaria que ele não está errado, como você bem colocou, não é? Mas um blazer, ele complementaria e ficaria perfeito. Legal, bacana. Gente, então vamos para a prática agora. A gente então falou das roupas e agora a Melissa, ela tem um desafio para você. Em 7 minutos ela vai maquiar e é uma maquiagem pronta para entrevista de emprego e para dia a dia do trabalho. Então não tem desculpa, a gente na prática aqui no Checkup de Carreira vai mostrar para você como fazer uma bela make. Vamos lá? Vamos lá. Vocês podem ir conversando com a gente, viu? Interagindo. A Mel também vai explicando para os nossos internautas. O desafio é fazer a maquiagem rápida. Pode ser que leve um pouco mais, 7 minutos, que eu vou parando para explicar. Claro. Tá? Mas eu vou fazer já direto na pele da Marcela. Porque porém, tá assim, sem nada, né? vamos considerar que se fosse de manhã você saindo, é óbvio que você vai lavar o rosto, então a pele já vai estar limpa, tá? Então, primeira coisa que a gente faz é passar a base, tá? Então, eu vou passar a base na pele da Marcela. Peguei um pouquinho na buchinha, vou colocar aqui. Você fazendo em casa, tá? Começa das olheiras. Que é muito importante, muito né? Importante. Vai que você acorda muito cedo. Isso. Quando você vai começar a aplicar, gente, importante, onde você passou, não fica esfregando de novo a buchinha, tá? Senão você vai acabar tirando, tá? Quem não tem a buchinha? Pode ser com pincel ou com as mãos mesmo. A única coisa que tem que lavar os dedinhos depois, Isso. né? Quem nunca fez isso? Não, o mais importante, lavar, sempre tá com as mãos limpas, né? Senão você passar algo na sua pele. Com as suas mãos sujas, Você traz mais isso. oleosidade, né? Isso. Ó, já deu uma melhorada boa na pele da Marcela, que a Marcela estava com a pele Hoje eu tava com a cara lavada. super lavada, né? Mas foi proposital, né? Passar um pouquinho na pálpebra, gente, porque a base ajuda a passar, a fixar, né? Eu não gosto muito de utilizar o primer, porque a maioria das clientes tem a pele oleosa. A maioria das mulheres. Então, o primer eu acho que ele acaba deixando a pele mais oleosa e dá menos durabilidade na maquiagem. Vou fazer a sobrancelha da Marcela. Que lembra que a gente falou da expressão, né? Que a sobrancelha marca bastante. A sobrancelha é a expressão. A Marcela mexeu aqui um pouquinho. Ai, desculpa. Eu resolvi apresentar o programa, vou ficar quietinha. Então, eu tô fazendo a maquiagem, a sobrancelha da Marcela. Já tá feitinha, só tem uns pelinhos aqui fora, mas assim... Viu? É importantíssimo, gente, sempre tá com a sobrancelha bem feitinha. Se você falar, mas eu não gosto desse designer e tal, gente, pelo menos limpa. E não faça você mesmo em casa, porque não dá pra gente fazer em casa sozinha.
vai numa pessoa que você, uma indicação, uma amiga que faça uma sobrancelha, você fala, nossa, bem feita essa sobrancelha, pega o telefone, o contato da profissional e faz. Vou passar um lapisinho, que a Marcela, olha pra cima, ó. Vou passar só no cantinho, gente, ó. O lápis só no cantinho, ó. Bom, aqui vai ser muito difícil, só vou dar uma agachadinha aqui. Ó, tá vendo que eu só sujei o cantinho do olho da Marcela? Eu pego o mesmo, um pincelzinho chanfradinho, acho que dá pra ver aqui, né, ó. Acho que dá pra ver. Que ele é chanfradinho e ele é bem fininho, tá? Então, onde eu passei o lápis, eu vou esfumar aqui, ó, do ladinho, ó. Que é um lápis, tá, gente? Lápis de olho, aqueles de apontar mesmo comum, ó. A Marcela já tem um delineador em cima, né, Má? Você pode... maquiagem definitiva. Isso. Você pode fazer essa mesma coisa, esse mesmo esquema em cima. Passar um pouquinho de lápis, como se você estivesse só sujando, ó. E você vem esfumaçando. A gente tá se torcendo aqui para não ficar na frente. Mas você fazendo isso... E é super prático, né? É super prático, ó. Um cotonetezinho, se você achar que um canto ficou mais escuro, ó. Você vem aqui... Só tirar o excesso. Tirar o excesso e dar a esfumaçada final. Se você achar que ficou um lado mais, que nem esse lado aqui, fica um pouquinho mais, eu tiro o excesso. Já deu um ar de menos palidez, né? Aí, o blush, que é, gente, blush é essencial pra dar aquele ar mais rosadinho na pele, dar um ar mais saudável, tá? Ó. Sempre na maçã do rosto. A gente sempre fica com dúvida, né? Isso. Ó, gente, a dica que eu dou de blush é 2 dedos longe do nariz, então daqui pra cá, e 2 dedos longe dos olhos. Então é nessa maçãzinha aqui. Ou se você tiver aquela dúvida, dá aquela, né? Isso, aquele biquinho e vai marcar certinho a bochechinha aqui, ó. A maçãzinha do rosto. Pode passar bem. Esfregar bem para não ficar marca. Se por um acaso ficar uma marquinha na bochecha, você pega um papel e passa, tá? Passa para tirar um pouquinho do excesso. No caso aqui, olha, ficou um pouquinho só, eu vou pegar uma sombrinha branca, não cintilante, né? Só para dar uma apagada. Também você pode fazer isso. No meu pincel, ó, coloquei só um pouquinho e você dá uma apagadinha aqui. Ó, do mesmo jeito aqui. Aí você já dá tira o ar de carimbado, tá? Aí, uma máscara de cílios. Tirou de dentro da embalagem, vai ter um excesso de produto aqui. Então, eu vou primeiro aplicar. Consegue enxergar aqui? Ó, eu vou primeiro aplicar o produto. Depositei o produto, ó, nos cílios, ficou. Aí eu pego... Dou uma penteadinha para baixo e depois uma penteadinha para cima. Do outro lado a mesma coisa. Opa. Gente, é que eu tô fazendo na Marcela, mas quando vocês estiverem fazendo, vocês dão uma encarada assim na frente do espelho e vai fazendo isso, ó. Tá? Que uma pessoa passando é mais diferente, né? Automaquiagem. Mas não tem segredo, é nas pontas, tá? Nas pontas da sobrancelha. Ou, perdão, dos cílios. Vem aqui. Importante dica também, não fica bombando, tá? O pincel, porque você vai depositando mais ar e vai secar mais rápido a máscara de cílios lá dentro. Geralmente a gente faz isso, né? Mania. Chacoalha. Mas é errado. Porque aí você acaba, né? Você acaba... gente, a sombra. Eu vou passar sombra, tá? Passar uma sombra opaca, branca mesmo. Só na pálpebra móvel. Que é essa pálpebra aqui mais molinha. Ó.
Que é a pálpebra de É, cima, né? isso, pode fechar, Má. Só na pálpebra mole, ó. É esse pincelzinho língua de gato, que ela é bem, tá vendo? Bem redondinha na ponta, ela é mais gordinha. E tem esse pincel aqui, que ele parece um espanadorzinho, tá super na moda, tá? Em qualquer lugar você acha. Aí eu vou pegar um marronzinho, não, meio que um grafite, ó, só pra fazer aqui no cantinho do olho da Marcela, ó. Tá vendo? É como se eu estivesse limpando o cantinho, ó. A mesma coisa aqui, nesse outro lado. Como se eu estivesse limpando, ó. Sem pressionar, tá, gente? Não pressiona o pincel. Com as mãos bem levezinha, ó. Tá? E por último, pra não ter erro... Ai, caiu, pera. Opa. Pra não ter erro de batom, a gente passa um brilhozinho só. Que aí não tem erro. Você não vai ter problema de passar certo, se passar errado, de se tá escuro, se tá claro, não sei passar, né? É muito rápido, você consegue retocar fácil no dia a dia. Esse aqui é um rosinha bem clarinho e já vai dar um ar, ó, um outro ar. Já vai dar uma aparência bem saudável. Né? Fica tá bem vendo? bonito. Bom, essa é a maquiagem, acho que foi até menos de 7 minutos, eu acho. E olha, a gente vai dar uma dica rápida também de franja, porque aquilo que a gente estava falando, às vezes você tá com o cabelo descabelada, tudo, se você arrumar só sua franja, já é 50% do cabelo arrumado, né, mano? Exatamente. Que aí, de cara, você vai chegar lá com a franja arrumadinha, jogadinha. Uma dica que eu dou, pode ser com prancha, com secador, você pega só a franja, tá vendo como a franja da Marcela tá? Ó. Né, ela tá assim com o movimento do cabelo, que a Má tem aqui um desfiado na frente bonito, mas a franja, ela tá jogada aqui, né? A gente vai diferenciar ela do restante do cabelo. Só nas pontas, ó, dá uma aquecida no cabelo, se você não tem praticidade. Se você não tiver prancha, gente, pode ser com com o secador. Esse bob aqui, limpo, por favor. Esse bob aqui é aquele com velcro, né? Então qualquer pessoa qualquer mulher consegue utilizar. Não precisa de grampo? Não precisa. Legal. Aí você vem com o bob de trás pra frente, ó. Vem com a ponta até o final. Com o cabelo quente, tá, gente? E faz isso aqui, ó. Tá? Faz isso daqui. Aí você faz essa maquiagem em 7 minutos. Terminou de fazer a maquiagem, essa franja vai estar fria, tá? Que a gente ia ter feito antes, né? Mas tá bom. Ó, ela vai estar fria, né? Então, ela estando fria, você solta ela. Já vai dar outro caimento. Já vai dar um caimento pra trás. Olha, eu não deixei 7 minutos, mas olha como a franja da Marcela já tá diferente. Vira um pouquinho mais pra lá. Ah, tá vendo, ó? A gente não deixou esfriar o cabelo, né? Ó. Mas ela já fica parada isso, e modelada. Isso. Aí a dica que eu dou pra durar, você utilizar um spray de fixação leve ou normal. Essa aqui, por exemplo, é normal, é uma fixação bem fraquinha, assim. Então você pega e passa um pouquinho de spray depois que você tira o bob. Aí a franja da Marcela já deu um outro visual, ó. Com certeza. Né? Coisa de 10 minutos. Entendeu? Então qualquer pessoa consegue fazer isso antes de sair de casa, né? Com certeza. E assim, por exemplo, a gente acorda cedo. E geralmente a gente acorda com o cabelo desarrumado, mulher, né? Uhum. Então, só pentear, arrumar a franja, uma maquiagem rápida, você tá pronta. Isso mesmo. Deu diferença? Com certeza. Legal, muito, muito bom. É bom a gente trazer esses exemplos mais práticos também, porque aí a gente fica entre a teoria e o nosso dia a dia real, que eu acho que isso é o mais importante. Sim, com certeza. Muito bom. Gente, hoje o programa chegou ao fim. Quero agradecer a presença da Melissa Mayumi, Samara Maranhão, Cris Correia. Vou passar o Instagram das três para vocês seguirem, né? Seguirem as meninas. E, de repente, tem alguma dúvida, é só deixar aqui na nossa timeline. Elas vão responder com todo o prazer, com certeza.
E elas também estão aqui com a gente no check-up de carreira, então pode mandar uma mensagem para elas pelo Insta. Então, só vou deixar aqui o da Melissa, é @melissa.mayumi. Da Samara é @samarapersonalfashion. E da Cris é @estilo Cris Correia. Correia, né? Sem o I. Mas eu também vou colocar aqui na timeline para vocês. Então, não deixem de adicioná-las e segui-las. Eu quero agradecer a nossa parceria, a nossa audiência de hoje. E a gente retorna na semana que vem, no novo horário, gente. Quarta-feira, às 20h30, com mais novidades e dicas para vocês, para evoluir profissionalmente e também acho que pessoalmente, porque a gente sempre fala aqui no Check-up, nós somos uma pessoa só, com o lado pessoal e profissional. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e a gente se vê na semana que vem.